pessoal, tudo bem? Marco Antônio do EAD da MS Treinamentos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, né? Você já deve estar até irritado desses vídeos, mas não fica não, pessoal. A Bíblia diz que tudo ajuda para aqueles que amam a Deus. E a intenção desses vídeos é apenas ser instrutivo. Eu estudo alguns assuntos e compartilho com vocês apenas numa forma didática, tá ok? Hoje a gente vai falar sobre nós estamos dando continuidade aos gatilhos mentais. São metodologias muito usadas dentro da gestão comportamental e da gestão empresarial. Hoje nós vamos falar do gatilho de número 12. E o gatilho mental de hoje é história, tá ok? E lembrando que nós estamos gravando esse vídeo aqui na cidade de Maceió, estado de Alagoas. Bom, pessoal, esse gatilho mental história é uma coisa bastante importante, né? Porque tem muita gente querendo contar a nossa história. E eu posso lhe dizer, pela experiência que eu tenho com meus 51 anos, que ninguém tem o direito de contar a nossa história, a não ser nós mesmos. Houve uma época da minha vida que eu fazia parte de uma igreja, e essa igreja, uma vez no mês, ela nos levava a alguns presídios de São Paulo, e a gente fazia um trabalho missionário dentro daqueles presídios, né? Entregava jornal, levava comida, escova de dente, essas coisas. E foi uma experiência muito boa na minha vida, porque eu nunca tinha tido oportunidades assim de estar em presídio, e através da igreja eu sempre estava ali fazendo algum trabalho com o pessoal, tanto presídio quanto hospital, mas o presídio me chamou muita atenção. E eu vi uma coisa ali que era o seguinte: tinha pessoas que estavam ali porque elas tinham buscado facilidades na vida, então elas estavam pagando um preço. E tinha outras que estavam ali porque alguém contou a sua história, o final da sua história. E você pode dizer assim: como assim? Não entendi. Como alguém contou o final da história dele? Às vezes, conversando com o preso, ele falava assim: olha, irmão, eu fiz tal maldade com alguém porque ele deu um tapa no meu rosto, porque ele mexeu com meu filho ou com a minha filha, algo desse tipo. E eu ficava me perguntando: nossa, mas eu perguntava pra mim, né? Ele se permitiu a deixar a pessoa fazer isso com ele e colocá-lo aqui pelo motivo tão pequeno? Ou seja, ele se permitiu a fazer a pessoa contar o final da sua história. É muito importante, pessoal, a gente entender que poucas pessoas vão querer dar um final feliz para nossa história. Eu mesmo tenho sido vítima de pessoas que não querem ver um final feliz na minha história, mas eu me nego a colocar um ponto final do jeito que essa pessoa quer. E eu tenho lutado com todas as forças de meu coração para que a minha história eu possa contar ela com um final feliz. Agora, na trajetória dessa história, falando da gestão comportamental, para que ela seja uma história que nos orgulhe, mesmo com todos os erros que nós fazemos, nós precisamos criar mudanças comportamentais, né? Aquilo que a gente fazia que não é legal, a gente deixa de fazer. Santo a gente nunca vai virar, pessoal. Não queira fazer papel de Deus no mundo, que você não vai conseguir. Mas a gente pode mudar todos os dias um pouquinho. Eu, ao longo desses meus anos, eu tenho convivido com pessoas que querem fazer papel de Deus no mundo, mas elas não têm a coragem de fazer uma autoanálise da sua vida e ver que ela está muito longe de ser Deus, não é? Então a gente vai driblando essas pessoas, escrevendo uma nova história na nossa vida. Eu tenho visto no Brasil hoje que as mulheres, elas, através de força de lei, elas estão conseguindo contar novas histórias na sua vida. Eu, há poucos dias atrás, estava conversando com uma pessoa onde ela tem uma cicatriz no corpo feito pelo ex-marido dela.
E ela dizendo que hoje ela está muito feliz, porque ela está com um outro casamento e ela vive muito bem nesse casamento. E a gente estava conversando exatamente sobre isso. Ela é uma amiga de infância e ela disse: eu escrevi uma nova história na minha vida. E ela me falou isso assim sem nem pensar o que ela estava me falando, porque ela teve a coragem de denunciá-lo, ela teve a coragem de enfrentá-lo e ela teve a coragem de se livrar das mãos dele. Então ela escreveu uma nova história na vida dela. Ela não se acovardou em ficar com uma pessoa que maltratava tanto, não é? E interessante, ela disse que depois de 4 anos que ela tinha separado da pessoa, essa pessoa também mudou muito o comportamento e vive uma vida legal, não é? Conseguiu encontrar na religião uma saída para a vida dele. E conheço ele também, ele é da época da infância, a gente conversamos também, uma época conversei com ele. Faz pouco tempo atrás a gente se encontrou. E ele também escreveu uma nova história na vida dele. Então veja que uma família totalmente destruída, uma esposa conseguiu escrever uma nova história, o marido conseguiu escrever uma nova história, os filhos estão escrevendo uma nova história. Então a nossa história, pessoal, quem escreve somos nós, não são as pessoas. Não se permita ninguém escrever a história da sua vida. Por a maior maldade que essa pessoa fizer com você, tudo de ruim que possa acontecer, mas não deixe que essa pessoa coloque um ponto final na sua vida. Busque as leis, busque seus direitos, busque os mecanismos que a vida oferece, né? Para que você possa escrever uma história com dignidade. E isso em todos os casos. Porque é muito difícil a gente encontrar alguém que esteja disposto a nos ajudar a escrever uma história melhor. Geralmente as pessoas querem colocar um ponto final na nossa história e a gente não pode se permitir. Agora, isso na gestão comportamental. Agora, quando nós passamos para a gestão empresarial, aí a coisa toma uma certa diferença. Porque na gestão comportamental, pessoas querem escrever história. Mas na gestão empresarial, quem escreve a história é você. Eu vou dar um exemplo. Eu, Marcos, quando eu decidi a trabalhar dando aula pela internet, eu sabia todas as dificuldades que eu ia encontrar. Eu ia encontrar dificuldade de gestão comportamental, eu ia encontrar dificuldade financeira, eu ia encontrar dificuldade de aceitação, eu ia encontrar dificuldade de políticas públicas. Mas nenhuma dessas dificuldades, elas foram grandes o suficiente para fazer eu parar. Então hoje eu tenho 1 ano e 5 meses que eu tenho uma escola dentro da internet, uma escola à distância, né? Um EAD. E nesse 1 ano e 5 meses eu nem ganhei nem perdi. A escola tem se pagado, mas eu não consigo andar de carro importado com o que eu ganho na escola. Mas também eu não tenho passado fome. E para muita gente, eu escuto todos os dias as pessoas dizendo assim: isso não dá certo, o Brasil não aceita isso, aqui em Alagoas as pessoas não aceitam esse tipo de escola, porque o país, as pessoas não acreditam na escola à distância. Ou seja, a desmotivação que vem para mim é geral. Você não vai conseguir. Mas o que é que eu entendo? Se eu deixar essas pessoas me influenciarem, elas vão colocar um ponto final na minha história empresarial. E eu não aceito que elas ponham um ponto final na minha história empresarial, porque Deus, Ele também não colocou um ponto final até agora. Porque se Ele tivesse colocado, eu não estaria até agora em pé. Então, é muito importante, você que é empresário, que tem seu negócio, ou que você de alguma forma vai ouvir o que eu estou gravando, que você não se permita a ninguém colocar um ponto final na história da sua empresa. Se você está passando uma dificuldade, como todo mundo está passando no Brasil, né? Algumas pessoas, né? Uma boa parte eu posso dizer, você tem que criar novos mecanismos que você possa se diferenciar e que você possa dar continuidade à sua história. Agora não esqueça, pessoal, na nossa vida nós teremos lutas, não é? O que é que a Bíblia diz? No mundo tereis aflições, porém tem bom ânimo, eu venci o mundo. Eu me pego muito com essa passagem. As aflições, elas estão aí, né? Elas estão aí para serem vencidas. Existe uma matéria que nós estudamos na faculdade, chamada Gerenciamento de Projetos, que a primeira coisa que o professor fala quando começa a ensinar essa matéria para a gente, que os conflitos, eles foram feitos para serem gerenciados.
nós temos que gerenciar os conflitos. Então as aflições dentro da gestão de negócios, elas vão aparecer. É a falta do dinheiro, é a falta do cliente, as políticas públicas, tá? São as dívidas, são os custos fixos e os custos variáveis. São todo tipo de problema de ordem empresarial, né? De ordem de gestão empresarial, que nós temos que dominar no dia a dia. Mas isso não é o suficiente para fazer a gente parar ou fazer alguém contar a nossa história. E sabe como é que as pessoas contam a nossa história, pessoal? Elas contam a nossa história assim. Na gestão comportamental, ela conta a nossa história assim: você viu fulano, se suicidou. Você viu fulano, perdeu a família. Você viu fulano, tá ferrado, tá passando fome. Você viu fulano, nossa, meu, você viu a vida do cara como mudou? O cara tá ferrado, nada dá certo na vida do cara. É assim que eles contam a nossa história. Eles não dizem assim: você viu fulano, se deu bem na vida, ele tá se dando legal. E na gestão empresarial, como que eles contam a nossa história? Rapaz, você viu, a empresa do cara faliu. Mas também, né? Uma empresa daquela, como que não ia falir? Um cara daquele, como que não ia falir? É assim que eles contam. Eles não estão ali para entender que a falência, ela está em 3 estágios. A falência está no estágio financeiro, no estágio existencial, tá certo? Então a gente tem que entender a falência técnica. Então nesses 3 estágios de falência, financeiro, técnico e existencial, a gente não pode deixar as pessoas contarem a nossa história, tá ok? Então hoje, nessa sexta-feira, um dia maravilhoso, já começa porque é o dia mais importante da nossa vida, que nós estamos vivos. Nós vamos determinar que ninguém vai contar a nossa história, nem na gestão comportamental, que é a gestão social, e nem na gestão empresarial. Nós, junto com Deus, vamos terminar essa história, tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Gostaria de te agradecer aí por você estar me dando essa oportunidade de estar entrando aí na sua casa, no seu carro, no seu ambiente de trabalho. Eu peço que você nos acompanhe nas nossas mídias sociais, tá? O nosso youtuber é MAS Treinamentos Mogi das Cruzes. O nosso Facebook é AD MAS Treinamentos. O nosso Instagram é AD MAS Mogi. O meu telefone de contato é o 011 971 86 0080. Ok, pessoal? E dizendo a você o seguinte: vem conhecer Maceió. Eu publiquei um vídeo lá no meu Facebook mostrando as 10 praias mais bonitas do estado de Alagoas, tá? Você vai gostar. O vídeo não é meu, eu peguei no YouTuber, mas com certeza a pessoa que colocou lá permite que a gente possa fazer esse merchandising, né? Ele não tem nenhuma restrição do vídeo. Então, por favor, vá até lá, assista o vídeo, assine o canal da pessoa que fez o vídeo. É um vídeo muito bem feito. Eu até parabenizo as pessoas que fizeram. É uma agência de turismo. E dá uma força aqui pro nosso estado. Vem conhecer Alagoas. Alagoas é um lugar maravilhoso, tá bom? Bom, então eu gostaria de dizer a você que meu muito obrigado. Um bom final de semana. Que Deus te abençoe. E até a próxima, pessoal. Tchau, fica com Deus.